Bom, pessoal, nós então vamos começar o nosso segundo vídeo da sequência sobre noções elementares, né, sobre cálculo diferencial integral. Nós fizemos um primeiro vídeo em que eu apresentei para vocês alguns aspectos gerais sobre a operação de derivação, em particular o que significa a derivação como taxa instantânea de variação de uma função. Fizemos 3 exemplos a partir da definição, exemplos bem simples, nada sofisticados, né? Mas importantes para ilustrar em linhas gerais o que de fato significa você tomar a derivada de uma função, né? Só que é claro que a gente não vai calcular a derivada de uma função por aquele procedimento do primeiro vídeo o tempo todo. Na verdade, a gente quase nunca vai utilizar aquilo. Aquilo ali é para a gente começar a se habituar com a operação e ter noção do que a operação significa, o que de fato ela representa, tá certo? O objetivo desse nosso vídeo a partir de agora é apresentar para vocês algumas regras gerais de derivação que são muito úteis, né, para a gente tornar o processo de derivação bem mais simples, né? E na segunda parte a gente pretende fazer algumas aplicações, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou retomar o que eu tinha colocado no vídeo anterior. Na primeira aula, vamos dizer dessa forma, na aula em que eu falei sobre noções básicas de derivação, apenas para a gente recapitular, nós, primeiro, apresentamos para vocês a definição de derivada. Então a gente viu que a derivada ela tem um apelo geométrico, no final das contas, ela está relacionada com a inclinação de uma reta tangente a uma curva, quando essa curva experimenta alguma variação. Se eu pegar um pontinho aqui e passar uma reta tangente a esse ponto, certo? Ela vai tocar essa curva em apenas um ponto. E essa reta tangente vai fazer um certo ângulo alfa com a minha direção horizontal, com esse eixo que eu estou chamando genericamente de eixo x. E a tangente desse ângulo alfa, dessa reta tangente à curva, ela é identificada como a medida da derivada da função que eu construí o gráfico, né, dessa minha função f, em relação a essa variável x. E isso é entendido como um limite em que a variação em x, o incremento em x tende a zero, de f de x mais delta x, menos f de x dividido por delta x. Então, matematicamente, é isso que significa a derivada. Essa é a operação de derivação no final das contas. Eu, então, apresentei esses exemplos para vocês. Eu até vou colocar esses exemplos agora na ordem contrária ao que eu tinha feito no encontro anterior, no vídeo anterior, tá certo? Então, primeiro eu pedi para a gente calcular a derivada da função f de x igual a 6. Se você assistir o vídeo anterior, você vai ver que a derivada de f em relação a x, para uma função constante, ela deu zero. Eu também calculei a derivada de f de x igual a x ao cubo. Mandei calcular a derivada dessa função em relação a x, e isso aqui deu 3x ao quadrado. E por fim, aquela função com a qual a gente tinha começado toda a discussão da aula anterior, x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu pedi para que a gente fizesse a derivada dessa função, então a gente viu que a derivada de f em relação a x, ela dá 2x menos 5. Todos esses 3 cálculos dessas 3 derivadas foram feitas utilizando essa definição de derivada. O que eu quero insistir, e isso vai ficar, creio que ficará claro
com essa aula de agora é que não é necessário você aplicar essa definição o tempo todo. Aliás, isso aqui foi apenas para mostrar o que significa a derivada, de onde de fato a noção de derivada vem. Na verdade, o que a gente vai mostrar a partir de agora é um conjunto de regras com as quais a gente pode efetuar a derivação. Essas regras elas são construídas a partir de Dá para se fazer a prova rigorosa, é claro, né, mas eu não vou perder o nosso tempo com isso aqui. O nosso objetivo é bem mais modesto, bem mais simples, né? É apenas apresentar as ferramentas gerais e como é que elas são aplicadas, né? Mas dá para a gente perceber um padrão nos cálculos que a gente vai fazer na sequência. Então, por exemplo, para a função f de x igual a 6, deu para perceber intuitivamente que a derivada deveria dar zero, porque a função não varia nunca. Se a função não experimenta variação, se ela não muda quando o seu x, quando a sua variável muda, a sua derivada é zero. Não importa o valor da constante. Então aqui pode ser f de x igual a 6, f de x igual a π, f de x igual a 8. Para toda constante, a derivada sempre dá zero. Então, se a gente for começar a construir as nossas regras de derivação, a primeira regra que a gente pode mencionar é essa aqui. A derivada de uma função constante ou seja, de alguma coisa que não varia, é sempre zero. Não tem para onde correr. Digamos que eu tenho uma função f de x igual a c, onde c é um número qualquer. Vou recapitular o raciocínio que eu empreguei no final da nossa aula anterior. Se você faz um gráfico dessa função, o que você vai construir é algo parecido com isso aqui. Não importa qual seja o valor de x que você atribui para a função. Pode ser x igual a 2, 5, 6, 8, 1 milhão. A resposta que a função te dá é sempre a mesma. Ela sempre reage da mesma maneira e ela te retorna sempre esse mesmo valor c. Logo, a função não varia. Toda função que não varia tem derivada igual a zero. Então, a derivada de f de x igual a x é zero se f de x é constante. Ou seja, se f de x é um número. Então, a gente pode seguramente afirmar o seguinte. Se eu tenho f de x igual a 127, ou seja, a função retorna sempre o valor 127, a derivada da sua função f em relação a x é zero. Se eu tenho uma função g de x igual a 3,55, se eu peço para você calcular para mim a derivada dessa função g em relação a x, pelo fato de que ela é apenas um número e tem sempre o mesmo valor, essa derivada é zero. Se você tem uma função h de x igual a π, por exemplo, derivada de h em relação a x é zero, uma vez que a função que vai ser derivada é uma constante. Primeira regra de derivação que nós temos. Todas as constantes possuem uma derivada nula. Porque
A função constante em si, ela não varia. Ok? Agora, uma outra regra extremamente importante. Derivada de potências de x. Eu tinha dado um exemplo no encontro anterior, no vídeo anterior, que era esse aqui. Eu supus uma função f de x igual a x ao cubo. Também supus essa aqui. x2 menos 5x mais 6. Eu vou me ater a essa aqui primeiro. Uma potência simplesinha de x. X elevado ao cubo. Como é que você faz essa derivada? Bom, em princípio você teria que aplicar essa relação aqui. Mas que eu insisto, não há necessidade de você aplicar essa relação toda vez que você vai fazer uma derivada. Basta você perceber um padrão. Eu vou fazer mais um exemplo de uma potência de x, também um exemplo bem simples, para a gente aplicar essa relação mais uma vez e comparar com esse resultado que a gente está encontrando no item B. Vamos pegar esse exemplinho aqui. Vou pegar a função g de x igual a x ao quadrado. É até mais simples que a anterior. Vamos calcular a derivada de g em relação a x através da definição. Ora, através da definição eu quero dizer o seguinte: a derivada de g em relação a x, ela seria entendida como o limite, quando ΔX tende para zero, do g de x mais ΔX, menos a própria função g avaliada no ponto x, dividido por ΔX. Então você pega a função, avalia no ponto x mais ΔX, pega a função avaliada no ponto x, tira essa diferença, divide por ΔX e toma o limite com ΔX tendendo para zero. Parece muita coisa, mas não é. Vamos construir essa operação passo a passo. Então, primeiro, vamos calcular a primeira parcela desse numerador. G de x mais ΔX. Sua função é x ao quadrado. Se ela vai ser calculada no ponto x mais ΔX, então ela vai ser identificada como x mais ΔX elevado ao quadrado. É um quadrado da soma de dois termos, que é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Então, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes ΔX mais o ΔX elevado ao quadrado. Segundo passo, a própria função, avaliada no ponto x. G de x igual a x ao quadrado. Terceiro passo, a diferença entre a primeira e a segunda parcela do numerador. G de x mais ΔX menos G de x. Eu não vou reescrever tudo de novo para a gente não perder tempo. Mas dá para perceber que se eu subtrair a primeira parcela da segunda, a dependência em x2 vai ser eliminada. Porque é a primeira parcela menos a segunda. Então vai dar x ao quadrado menos x ao quadrado. Esse termo ele vai ser, então, eliminado. O que vai sobrar, então? Apenas os caras que dependem de ΔX. 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. As duas parcelas dependem do ΔX. Ele pode ser colocado em evidência. ΔX que multiplica 2x mais ΔX. Se você multiplicar o ΔX por esses dois termos, você vai resgatar a expressão original. Agora, então, vamos calcular a razão entre o numerador e o denominador. G de x mais ΔX menos G de x
dividido por ΔX. G de x mais ΔX menos a própria função g de x é ΔX que multiplica 2x mais ΔX. Dividido pelo próprio ΔX. E aí a gente percebe que a dependência em ΔX no denominador, que é perigosa, porque o ΔX vai tender para zero, né? Você poderia fazer uma divisão por algo muito pequeno, né? Isso não vai acontecer porque o ΔX no denominador ele é eliminado. Agora você vai fazer com toda segurança o limite. Quando ΔX tende para zero, do que sobrou. 2x mais ΔX. Você vai substituir o ΔX onde ele existir. Aqui não há dependência em ΔX. Você apenas repete, dá o próprio valor 2x. E aqui o limite de ΔX com ΔX indo para zero é zero. Limite de ΔX com ΔX indo para zero. Se isso aqui vai valer zero, essa parcela então desaparece. Essa operação final, ela equivale àquele começo, né? A derivada de g em relação a x. Então, a gente pode dizer com isso que a derivada de g em relação a x, que é a derivada de x ao quadrado em relação a x, ela dá como resultado 2x. Tá, mas eu usei a definição de novo. E eu quero, a partir de agora, mostrar para vocês que não é necessário a gente ficar tão preso na definição. Então, nós já vimos o seguinte. A derivada de x ao cubo em relação a x, conforme eu vi no final da aula anterior e recapitulei agora, ela deu 3x elevado ao quadrado. A derivada de x ao quadrado em relação a x, ela está dando 2x. Obviamente, talvez você queira se perguntar, tudo bem, mas e se eu precisasse calcular a derivada de x elevado à décima? Eu teria que fazer aquilo tudo anteriormente? Vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito mais trabalho mesmo. Mas não é necessário. Existe um padrão escondido nesses dois resultados que nós obtivemos aqui. Você pode perceber o seguinte. Na primeira expressão, o expoente era 3. Na segunda, ele era 2. Qual foi o resultado da derivada? Na derivada da potência, o expoente desceu para frente da variável, multiplicando a variável. E o novo expoente é uma unidade menor que o expoente anterior. Então, 3x ao quadrado. Será que isso vai se repetir aqui embaixo? Vai. O expoente desce. Multiplica o que vai sobrar. Deu 2x. E o novo expoente, assim como o de cima, é uma unidade menor que o anterior. 2 menos 1 dá 1. Só que esse 1 a gente não usa escrever. Então, a derivada de x elevado a 10, ela vai obedecer esse mesmo padrão. Você vai descer o expoente, que é 10, e multiplicar x elevado ao expoente antigo menos uma unidade. Na potência, você sempre diminui uma unidade do expoente original. Então, a derivada vai dar 10x elevado a 9. Então, repetindo, o que você faz? Qual é o padrão que você vai enxergar? Você vai descer o expoente e você vai subtrair uma unidade do expoente original. Essa regra vale sempre? Vale. Ela vale sempre. Então, se você quiser calcular, por exemplo, a derivada de x elevado a 127, a partir de agora, você não precisa mais utilizar a definição. Mas você vai ter que se lembrar dessa regra.
Você vai descer o expoente, que é 127, repetir a variável e subtrair uma unidade do expoente anterior. Então, 127 menos 1, seu novo expoente vai ser 126. Mas vale sempre mesmo? Vale. Digamos que eu tenha, por exemplo, que calcular a derivada de x elevado a π em relação a x. Em que isso é diferente dos 4 exemplos anteriores? Em nada. Exceto que nos 4 exemplos anteriores, o número, o expoente da minha variável era um número inteiro. Agora é o π, que é 3,1415, é um número irracional. Mas o padrão será o mesmo. Você vai descer o expoente, repetir a variável e subtrair uma unidade do expoente original. Então, essa derivada vai dar π vezes x elevado a π menos 1. E se eu quiser calcular a derivada de x elevado a x? Ué, também é uma potência. Acontece que, isso vai acontecer inúmeras vezes com a gente, x é simplesmente um símbolo mais simplificado para x elevado a 1. Mas a regra continua sendo válida, porque isso aqui também é uma potência. Você vai descer o expoente e vai subtrair uma unidade do expoente original. Isso vai te dar, então, 1 vezes x elevado a 0, só que todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a derivada de x em relação a x, ela é igual a 1. E se eu tiver, por exemplo, que calcular a derivada de x elevado a 3 meios? 3 meios não é inteiro, não tem problema. Porque o x não precisa ser inteiro, não precisa ser irracional, é qualquer número. Você vai descer o seu expoente, que é 3 meios, e vai subtrair uma unidade do expoente original. 3 meios menos 1. Se você fizer a operação entre 3 meios e 1, né, 3 meios menos 1 unidade dá meio. Pode dar um mínimo múltiplo comum que você vai ver que dá meio. O que é x elevado a meio? Isso nada mais é do que um símbolo para a raiz quadrada. Então isso aqui dá 3 meios de raiz de x. Que é a mesma coisa, para quem está menos habituado ou não se lembra disso lá do ensino fundamental, do ensino médio, que x elevado a meio. X elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Então eu posso derivar a raiz de x? Pode. O que vai ser a derivada da raiz de x em relação a x? Basta você entender que o símbolo da raiz é apenas uma potência fracionária. É x elevado ao expoente que está aqui dentro, que é 1, dividido pelo índice da raiz. No caso, é uma raiz quadrada, que é 2, em relação a x. Isso dá o quê? Meio, ou seja, você desceu o expoente e você vai subtrair uma unidade do expoente original. X elevado a meio menos 1. Derivada da raiz de x em relação a x dá o quê, então? Meio vezes meio menos 1. Se você fizer a continha, você vai ver que dá menos meio. Apenas para fins de simplificação, o que é uma potência com um sinal negativo? Nada mais é do que um símbolo para uma representação de uma fração. Isso equivale a escrever x elevado a menos meio, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Só que x elevado a meio, eu mostrei para vocês agora há pouco, é um símbolo para raiz quadrada. Então, a derivada da raiz de x em relação a x é 1 sobre 2 vezes raiz de x. É assim que a regra da potência funciona. Tá certo? Então, de uma maneira geral, a gente pode sumarizar a regra da potência da seguinte maneira. Então, de uma forma geral, para todo número n como expoente, a gente vai ter o seguinte resultado para a derivação.
a derivada de uma potência da minha variável x, de x elevado a n, para qualquer valor de n, ela te retorna como resultado n, que é o expoente que você vai descer, vezes x elevado ao próprio n, menos uma unidade. Se você aplicar essa relação em todos os exemplos anteriores, você vai ver que ela vai funcionar sempre. É a regra geral para a derivada de uma potência. Muito provavelmente no curso de Fundamentos de Mecânica vai ser a regra de derivação mais importante que a gente vai ter. Tem mais algumas que a gente pode utilizar em algum momento, em alguns problemas, mas essa aqui, sem dúvida, vai ser uma das mais importantes. Tá certo? Então, essa aqui é a regra de derivação para potências. É a nossa segunda regra. E quantas regras temos? Vixe Maria, tem muitas. Só que no final das contas eu não vou apresentar todas, eu vou apresentar aquelas que eu acredito que sejam, né, as mais essenciais na nossa disciplina. Ok? Uma terceira regra, também é importante, é a derivação de uma constante multiplicativa. Uma derivada de c vezes x elevado a n, aonde o c é uma constante. Eu não vou mais utilizar, pelo menos por hora, salvo aviso em contrário, eu não vou mais utilizar a definição para poder fazer o cálculo de uma derivada, não. Ok? Basicamente, o que você precisa entender é o seguinte. A constante sozinha tem derivada zero, porque ela não representa uma função que não varia. Aqui, ela não está sozinha, ela está acompanhando uma função de x, que eu estou colocando simplesmente como sendo x elevado a n. Então, como é que você faz a derivada em relação a x de c vezes x elevado a n? É muito simples. Toda constante pode ser lançada para fora da sua derivada, multiplicando a derivada do que vai restar. O x não pode ser lançado, a constante pode. Então você mantém a dependência em x, tá certo? Dentro da derivada, e agora você calcula a derivada de x elevado a n. Como eu vi agora há pouco na minha regra geral para potência, isso aqui vai dar c vezes derivada de x elevado a n, n vezes x elevado a n menos 1. Você aplicou a mesma regra de antes, com um plus, um acréscimo. É o fato de que a constante multiplicativa pode sair para fora da derivada. Exemplo. Suponha que você tenha a seguinte função. F de x igual a 5 vezes x elevado à quarta. Isso aqui se encaixa nessa função que eu propus agora. Uma constante vezes uma potência da minha variável x. Como é que você vai calcular a derivada em relação a x de 5 vezes x elevado à quarta? Você vai proceder da seguinte forma. O 5 é uma constante, é um fator numérico. Sai para fora da sua derivada. O x à quarta pode sair? Não, porque ele é dependente de x e o x pode variar. Se o x é uma coisa que pode variar, ele tem que ser derivado. De que forma? Lembrando-se de como é que você deriva a potência de uma variável. Você vai descer essa potência e vai subtrair uma unidade da potência original. Ela era 4, subtraída de uma unidade, ela vai se transformar em 4 menos 1, 3. 5 vezes 4, 20. Então, a derivada em relação a x de 5 vezes x elevado à quarta, ela é igual a 20 vezes x elevado ao cubo. Uma quarta regra importante é a derivada da soma de funções.
Então, digamos que eu queira que eu tenha duas funções que estão sendo somadas. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas a gente já fez isso aqui. Esse exemplo aqui, eu tenho uma soma de três funções. Eu estou somando a função x ao quadrado com a função menos 5x, com a função constante 6, para me retornar uma função resultante, vamos dizer assim, f de x. Como que a gente procede na derivada de uma soma? Digamos que você tem duas funções, mas poderiam ser 87 ou 1 milhão de funções. Isso vale para um número qualquer de funções. Então, digamos que eu tenha f de x e g de x, duas funções. E h de x igual a soma das duas funções, f mais g. Como que eu faço para calcular a derivada de h de x em relação a x? Isso é a derivada em relação a x de f de x mais g de x. Isso dá derivada de f em relação a x mais a derivada de g em relação a x. Em outras palavras, para quem é menos habituado com o cálculo de derivadas, a derivada de uma soma transforma-se na soma das derivadas. Então, a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas de cada função. De cada parcela. Então, exemplo. Vamos pegar aquela função que a gente colocou como um exemplinho no final da aula anterior. X ao quadrado menos 5x mais 6. E vamos fazer o cálculo da derivada de f em relação a x. Ora, isso é a derivada em relação a x de x2 menos 5x mais 6. Isso aqui equivale a tomar a derivada em relação a x de x2 mais a derivada em relação a x de menos 5x mais a derivada em relação a x do termo constante 6. Gente, nem é necessário fazer essa decomposição como eu estou fazendo aqui. Você já pode meter o pau e calcular a derivada de cada parcela diretamente. Eu só estou fazendo de maneira um pouquinho mais lenta para quem talvez viu isso e experimentou um pouco mais de dificuldade lá no curso de cálculo 1, tá certo? Que é para vocês entenderem o mínimo suficiente para acompanhar bem a disciplina de fundamentos de mecânica. Tá joia? Mas não é necessário você ser tão minucioso nesse cálculo, não. Com a prática, você vai perceber que você vai conseguir fazer diretamente. Ora, essa aqui, ela se encaixa na definição da derivada de x elevado a n. Essa aqui é uma constante vezes x elevado a n. Essa aqui é uma constante. Quanto dá a derivada de uma constante? Zero. Quanto dá a derivada de uma constante vezes x elevado a n? Você vai pegar a constante e vai jogar para fora da derivada. Então isso aqui vai ser igual a quê? Vamos por partes. Derivada de x elevado a n com n igual a 2. Desce o expoente e subtrai uma unidade do expoente original. X elevado a 2 menos 1. Derivada de uma constante vezes uma função. Repete a constante fora da derivada e deriva o que sobrar. Derivada de x em relação a x. A gente até fez essa derivada como exemplo agora há pouco. Derivada de x em relação a x é igual a 1. E a derivada da constante? Zero. X elevado a 2 menos 1 é x elevado a 1 menos 5.
Isso dá 2x menos 5. Talvez não tenha aparecido, mas se você observar o que a gente fez no vídeo anterior para calcular essa mesma derivada, você vai ver que isso aqui é muito mais simples de ser feito. Ou seja, a utilização das regras torna o cálculo das derivadas, via de regra, bem mais fácil. Tá certo? Vamos fazer um outro exemplo. G de x igual a 6x à quinta mais 8x elevado à sétima mais 5x à quarta mais 3x2 mais 8. Vamos calcular dg dx. Derivada de g em relação a x. Isso dá o quê? 6, que é uma constante, e você repete. Então agora eu vou fazer o cálculo das parcelas diretamente. Constantes multiplicativas. Você joga para fora da derivada. Derivada da soma. Você vai calcular a derivada dessa expressão aqui primeiro. X vezes 5 elevado a 5 menos 1. Mais 8. Constante multiplicativa você repete. Deriva x à sétima. 7 vezes x elevado a 7 menos 1. Mais constante multiplicativa você repete. X elevado a quarta. 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Mais 3 vezes derivada de x2. 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Que em breve você nem precisa colocar isso aqui mais. É x elevado a 1, que é 1 mesmo. E a derivada de uma constante isoladinha sem nada. Termo constante não tem derivada. A derivada de uma constante é zero. Isso aqui vai ser igual a quanto? 8 vezes 7, 56 vezes x elevado à sexta. Mais 6 vezes x elevado à quarta. É 5 menos 1, 4. Mais 20x ao cubo. Mais 3 vezes 2, 6x. Zero. Não apita em nada. Essa é a expressão da derivada de g em relação a x. Ok? E aquele papo de reta tangente que eu tinha falado antes, de inclinação de reta tangente, o que isso tem a ver com essas expressões que nós estamos obtendo? Tudo. Tem tudo a ver. Vamos fazer então uma conexão com a interpretação geométrica da derivada. Vejam bem, eu vou tomar o exemplo mais bobo que eu calculei. Que é aquela função quadrática, uma funçãozinha do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado. Como é que você vai calcular a derivada de f em relação a x? Derivada de uma potência. Desce a potência e subtrai uma unidade do expoente original. 2 menos 1 unidade vai dar 1, x elevado a 1 é simplesmente x. Isso aqui é a sua derivada. E o que significa isso? Isso aqui é a inclinação da reta tangente à sua curva. Uai, mas e esse x? Vamos interpretar isso aqui geometricamente. Primeiro, vamos fazer o gráfico da função f de x. É um gráfico de uma parábola. Se você calcular, atribuir valores para o x e na sequência construir o gráfico de x2 em relação a x, vai dar uma parábola com a concavidade voltada para cima. Algo mais ou menos como isso aqui. Então, essa aqui seria a sua função, pelo menos um esboço, né? Razoavelmente feito, de f de x igual a x ao quadrado. Aí a gente se relembra, né, que no vídeo anterior e também no começo desse vídeo, eu esbocei uma função
E aí eu quis dar uma interpretação geométrica para a derivada, associando a derivada com a inclinação de uma reta tangente à curva. Uai, mas em que ponto? Em qualquer ponto. É que, por hábito, eu sempre faço essa figura colocando a reta tangente nesse pontinho, ou perto dele. Mas eu poderia ter colocado a reta tangente aqui, por exemplo. E aí, aqui nesse ponto, a reta tangente seria diferente dessa reta aqui. Porque a inclinação dela é diferente. Nesse ponto, eu teria outra reta tangente. Nesse ponto aqui, eu teria outra reta tangente. Então, a derivada ela vai mudar ao longo da curva. É exatamente o que vai acontecer nesse exemplo aqui. A derivada da sua função f em relação a x, ela dá 2x. Então, para cada valor de x, a derivada assume um valor diferente. Então, por exemplo, vamos pegar a função f de x igual a x ao quadrado, vamos pegar o ponto x igual a 1. X igual a 1 está aqui. Se você calcula o valor da função nesse ponto, 1 ao quadrado dá 1. E se você calcular a derivada nesse ponto aqui? A derivada, que é a inclinação da reta tangente à curva, nesse ponto aqui, ou seja, no ponto onde o x vale 1, nesse ponto aqui você vai ter que a tangente do ângulo de inclinação dessa curva, que eu estou chamando de alfa, seria igual a derivada de f em relação a x, avaliada no ponto x igual a 1. Então, nesse ponto, é um ângulo cuja tangente mede 2, que é a medida da inclinação. Isso dá 2 vezes 1, que é 2. E se eu pegar, por exemplo, o ponto x igual a 2,25, ou 2,5, melhor dizendo. Digamos que 1 está aqui, 2. Digamos que 2,5 seja aqui. Aí, quanto vale sua função quanto o x vale 2,5? É 2,5 ao quadrado. Se você fizer a conta, 2,5 ao quadrado dá 6,25. Se você agora traçar uma reta tangente à curva, nesse ponto aqui, você vai ver que ela é muito diferente da reta tangente cá embaixo. Porque veja que a função está variando mais rapidamente, ó. Ela está ficando muito mais inclinada. Pequenas variações em x provocam grandes variações em y. Por isso a derivada é maior, porque a inclinação da reta tangente é maior. Então, a minha reta tangente, nesse ponto, ela estaria aqui. Ó. Olha como ela é bem mais inclinada que a reta tangente do ponto anterior que eu tinha marcado. É por isso que a variação é muito mais intensa. Aqui, então, eu teria um ângulo beta. A medida da inclinação, nunca custa relembrar, ela é dada pela tangente da reta tangente à curva. Tangente de beta vai ser a mesma derivada de f em relação a x, mas se ela está sendo avaliada no ponto x igual a 2,5, a medida da sua derivada vai ser igual a 2 vezes x, ou 2 vezes 2,5, que é igual a 5. Então, repara que aqui embaixo, a variação instantânea da função foi de 2 unidades. Já aqui, a variação instantânea vai ser de 5 unidades. Então, se você provoca uma pequena variação em x, a partir do ponto x igual a 1, a variação da sua função vai ser de 2 unidades. Mas uma pequena variação a partir de x igual a 2,5 faz com que a função responda com uma variação de 5 unidades. Tá certo? Isso, então,
é a diferença da derivada nesse ponto e nesse ponto aqui. E a derivada pode ser negativa? Com toda certeza. Porque você pode ter variações, aumentos da função, mas pode ter variações do tipo diminuições da função. A função tanto pode aumentar quanto pode diminuir. Então, se eu pegar, por exemplo, o próprio ponto simétrico a x igual a 1, se eu pegar x igual a menos 1 do lado de cá, e se eu for traçar uma reta tangente a esse ponto, olha como que a inclinação dela é diferente. É uma reta tangente à curva, mas a inclinação é maior que 90 graus. Inclinações maiores que 90 graus são inclinações negativas. Então aqui eu tenho curvas com inclinação positiva, indicando então que a função tem tendência de aumentar. Nós dizemos então no jargão matemático que a nossa função é uma função crescente, ou seja, aumenta-se o x, a função f ela vai aumentar também. Mas quando o ângulo de inclinação é maior do que 90 graus, como é esse caso aqui, ó, né, 90 graus seria aqui. Aqui ele vai ultrapassar 90 graus. Vou chamar esse ângulo aqui de gama, por exemplo. Para inclinações maiores que 90 graus, a tendência da função é começar a diminuir, como a gente está vendo aqui. Então, nessa parte da curva, a função não é crescente, não. Ela é decrescente. Aumentos em x provocam diminuições na função. Aumenta assim, fazendo x se aproximar de zero. Né? Quanto mais negativo, menor ele vai ser no final das contas. Né? Então, do lado de cá, eu tenho inclinações negativas. Indicando que a minha função é uma função decrescente. Uai, isso pode acontecer? A função ser crescente, ser decrescente? Ser decrescente? Pode. Ela não pode ser crescente e decrescente ao mesmo tempo. Mas em faixas diferentes do x, ela pode em alguns momentos crescer e em outros decrescer. Então veja que aqui a função vai decrescendo, você vai aumentando o valor de x, fazendo o x ficar menos negativo e se aproximar de zero. A função vai diminuindo. Depois, ultrapassou o x igual a zero, ela começa a se tornar positiva. Começa a aumentar, né? Começa a crescer. Essa é a conexão das expressões que nós andamos obtendo para as derivadas e a interpretação geométrica. Ou seja, você, em geral, vai obter uma expressão que, para a derivada, que em cada local você vai ter um valor diferente para essa derivada. A inclinação da reta tangente à curva ela pode mudar ponto a ponto ao longo da curva. Tá certo? Então, isso é, digamos, um bom resumo do que a gente poderia dizer a respeito dessas regras básicas, né? Regras bem elementares para derivada de funções. Né? Então, em resumo, a gente poderia dizer o seguinte. A derivada de uma constante em relação a uma variável é sempre zero. Se essa coisa que está aqui dentro, se o c for constante. Dois. A derivada de uma potência em relação a uma certa variável é n vezes x elevado a n menos 1. Você desce o expoente e subtrai uma unidade do expoente original. Para todo número n real. 3. A derivada de uma soma de funções é igual à soma das derivadas de cada função. Então, isso aqui dá a derivada de f em relação a x, mais a derivada de g em relação a x. Deriva cada parcela individualmente. Ok? Vamos então fazer um exemplo
com um viés um pouquinho mais aplicado? Ou seja, uma coisa que tem um pouquinho mais de conexão com a realidade. Por enquanto, a gente pensou apenas em termos estritamente matemáticos, né? Vamos imaginar agora uma situação um pouquinho mais próxima da realidade. Vejam só. Deixa um minutinho para eu poder achar esse meu exemplo. Vejam só. O exemplo é o seguinte. Você tem um líquido que vai gotejar em um recipiente. Digamos que você tem algum sistema de gotejamento que faz com que um líquido como um medicamento, alguma solução, leite, seja pingado continuamente em um recipiente. Após um certo tempo, medido em horas, então após um certo tempo T, medido em horas, o seu sistema de gotejamento faz com que haja a seguinte quantidade de líquido no interior do recipiente. Claro que espera-se que por quanto mais tempo houver gotejamento, mais líquido você vai ter no interior do recipiente. Então a gente vai ter uma certa quantidade, que é o volume, né? O volume de líquido no recipiente. E esse volume é dado pela seguinte relação. Ele vai ser igual a 5 vezes o tempo t, com o tempo medido em horas, menos 2 vezes raiz de t. E esse V, que é meu volume, né, vai ser medido em litros. Então, digamos que alguém montou a equação do volume em função do tempo e entregou isso aí para você. Nós queremos saber o seguinte. Vamos calcular a taxa de gotejamento do líquido em litros por hora quando o tempo for de 4 horas. Basicamente, o que você tem, nós podemos interpretar esse sistema da seguinte maneira. Digamos que a gente tem uma espécie de um becker, um balde, algo assim, certo? E a gente tem uma torneira ou algum tipo de dispositivo que vai fazer com que algum líquido seja gotejado aqui dentro. Só que o gotejamento ele não é constante. Esse gotejamento ele é variável com o tempo. E ele obedece a essa relação aqui. Eu quero saber como é que esse gotejamento vai variar com o tempo. É isso que eu estou chamando de taxa. A taxa é a maneira com a qual a função varia com a sua variável. É a derivada da função. Então, por taxa,
nós queremos calcular a derivada do volume em relação ao tempo. É a variação do volume com o tempo, em razão do gotejamento no interior do recipiente, em um instante. Que essa é a diferença da derivada, enquanto taxa de variação, para a variação média. A variação média pega 2 instantes de tempo. A derivada mede a variação em um instante apenas. Então, no tempo de 4 horas, de quanto vai variar meu volume? Não basta eu substituir o volume, o T por 4 nessa relação, não. Isso vai me dar o valor do volume e não a variação do volume. Então, a gente tem que calcular a derivada do volume enquanto função do tempo em relação ao tempo. Isso é que é a minha taxa de gotejamento. Isso, então, vai ser a derivada em relação ao tempo da função 5t menos 2 vezes raiz de t. Como que a gente vai fazer essa derivada? Usando as regrinhas que a gente viu agora há pouco. Nós não vamos aplicar a definição mais. A definição foi apenas para a gente poder fazer um armap e apresentar conceitualmente a noção de derivada. Aqui eu tenho uma subtração, não importa, é equivalente a uma soma. Você tem a função 5t subtraída da função 2 raiz de t. Isso vai dar a derivada em relação ao tempo de 5t mais a derivada em relação ao tempo da função menos 2 raiz de t. São duas potências, a menos de constantes que são constantes multiplicativas. Mas você não precisa se preocupar com a constante multiplicativa. Constante multiplicativa, ela sai fora da derivada. Então, isso aqui dá 5 vezes a derivada de t em relação a t. E o menos 2? A mesma coisa, sai fora da derivada. Isso aqui dá a derivada em relação a t de raiz de t. Ora, quanto dá a derivada de t elevado a n em relação a t, para um n qualquer? Você desce o expoente e subtrai uma unidade do expoente original. Então, a derivada de t em relação a t é igual a quanto? Qual que é o expoente original? É 1. Desce o 1 e subtrai uma unidade do próprio 1. 1 menos 1 dá 0. Isso dá 1 vezes t elevado a 0, que é igual a 1. Essa derivada, então, sempre vai dar 1 como resposta. 1 vezes 5 dá 5. Menos 2 vezes quanto? Derivada de raiz de t. Se você tem mais dificuldade ou está começando a ter contato com isso agora, faça com calma. Derivada da raiz de t em relação a t, ela precisa ser transformada numa potência. Lembrando que o símbolo da raiz quadrada é o símbolo para a potência fracionária 1 sobre 2. Porque t elevado a 1 com o índice 2 da raiz. O que você vai fazer com isso? Desce o expoente e subtrai uma unidade do seu expoente original. T elevado a meio menos uma unidade. Nós já vimos quanto é que isso aqui vai dar. Isso aqui vai ser igual a t elevado a menos meio, certo? Então, isso dá 5 menos 2 vezes meio da derivada, vezes t elevado a menos meio. 2 racha fora com 2, ele é simplificado com 2. Isso dá 5 menos t elevado a menos meio, é um símbolo para a potência fracionária 1 sobre t elevado a meio. T elevado a meio é um símbolo para a raiz quadrada de t. Então, com essa expressão, você calcula a taxa de gotejamento em todo instante de tempo. Para todos os instantes de tempo, você poderia utilizar essa expressão aqui.
Só que no nosso enunciado nós queremos que o cálculo seja feito com o tempo de 4 horas. Então a taxa de gotejamento, a taxa de variação do volume com o tempo, ela dá 5 menos 1 sobre a raiz quadrada de 4, porque o tempo é de 4 horas. 5 menos 1 sobre raiz de 4 é 2. Se você fizer a conta, você vai ver que isso aqui vai dar 7 meios. 7 sobre 2. Aliás, minto, 9 meios, né? 9 sobre 2. Ou 9 sobre 2, equivalente a 4,5 litros por hora. Em outras palavras, o gotejamento, nesse instante, faria com que, em cada hora, o volume do recipiente aumentasse de 4,5 litros. Esse é o resultado que a gente tem, tá certo? É assim que a gente interpretaria esse resultado. É a variação do volume do recipiente em função do tempo. Ok? Creio que, por enquanto, em termos de exemplo de aplicação, tá bom. Depois eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Mas eu acho que com esse básico de regras já dá para começar a sobreviver nas primeiras aulas da disciplina, na outra semana, que é quando a cinemática vai começar a ser apresentada para vocês e ela vai ser mais sofisticada do que o que vocês viram no ensino médio, porque vocês vão entender e vão aprender que grandezas como velocidade e aceleração, na verdade, são expressas em termos de derivadas, tá certo? Aquelas expressões que a gente via lá no ensino médio, elas só funcionam para o caso de aceleração constante, tá certo? Também pode ser deduzido via derivação, mas a gente vai ver que vai dar para fazer coisa bem mais sofisticada, né, com um custo pequeno, porque eu acho que dá para vocês perceberem que não é tão difícil fazer derivadas, pelo menos dessas expressões que são simples, que são mais tranquilas, tá certo? Eu acho que com esse básico dá para a gente começar a sobreviver nas próximas semanas no curso de Fundamentos de Mecânica, tá bom? Aguardem então os próximos vídeos, eu devo trazer mais algumas coisas para vocês. Um abraço, até mais, gente.